Amados irmãos, a paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala, Pastor Gedeon Júnior. E após uma semana inteira, estudando sobre design inteligente e uma semana inteira estudando sobre as grandes descobertas da ciência que fazem com que nós simplesmente entendamos que Deus está no controle de tudo, nós temos a alegria de voltar para o Apocalipse. Paramos uma semana em razão de um grande número de pedidos após a escola bíblica dominical sobre maior conhecimento sobre design inteligente. E foi maravilhoso. Sim, por trás do universo existe a presença e a mão criadora de um Deus todo-poderoso. Amados, retornando ao Apocalipse, eu creio que você tenha lido, por gentileza, o capítulo 16. Nós vamos nos dedicar praticamente quase uma semana inteira ao capítulo 16. E somente para que você não se perca na linha do tempo, aqui está o nosso querido banner central com as ideias centrais. Lembre-se que Deus começa a falar ao homem no Velho Testamento. Hebreus diz, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, daí todo o Velho Testamento. Nestes últimos dias, nos fala pelo Filho, daí vir Jesus Cristo e trazer a revelação final, absoluta e completa sobre Deus. E aí é óbvio, após Cristo, estabelecer a igreja vem o período da igreja, que começa ali em Atos, e que é discernida de forma muito grande, forte e maravilhosa nos primeiros capítulos de Apocalipse. Em Apocalipse 4, simplesmente a igreja é recebida nos ares e começa o terceiro grande período, a grande tribulação. A grande tribulação. Logo após, nós temos exatamente o reino milenar de Cristo. Apocalipse é dividido exatamente assim. E estamos vendo a grande tribulação e como marco central da grande tribulação, esse período de 7 anos dividido em 2 subperíodos de 3 anos e meio, você tem o arrebatamento, sim, o arrebatamento com o recebimento da igreja nos ares pelo Senhor Jesus. Agora, ao final da grande tribulação, o Senhor retorna na sua segunda grande vinda para salvar Israel, não para salvar a igreja. A igreja não estará na grande tribulação. Nós estaremos desde o início nos ares com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Senhor virá, ocorrerá a grande batalha do Armagedon, aonde o Senhor destruirá o anticristo, o falso profeta, e prenderá o dragão, a antiga serpente, o diabo, por 1000 anos, estabelecendo o seu milênio. Amados, olhe por gentileza agora. Esta figura é bastante familiar, né? Grande tribulação, que é o período que abarca simplesmente 2/3 de todo o Apocalipse, é esse período de 7 anos. 3 anos e meio, após 3 anos e meio, perfeitamente divididos em momentos históricos fundamentais. E esses momentos históricos são, em primeiro lugar, na primeira fase da grande tribulação você tem a ascensão do anticristo, o surgimento dele e a ascensão, tornando-se o maior líder político deste momento e do mundo até então. E obviamente, mesmo diante de todas as dificuldades de administração que ele terá nesse primeiro momento, ele se torna o maior líder de todos os tempos. Ele resolve os problemas ou pelo menos diminui as consequências. Nesta primeira fase da grande tribulação, você tem a abertura exatamente dos selos. Você tem, na ordem, 7 selos, como você está vendo aí, e já sabe, o primeiro selo é o anticristo, que sai para vencer e dominar o mundo neste momento, com a autorização do verdadeiro Cristo. Segundo selo,
o cavalo da guerra, né? Terceiro selo, o cavalo da economia completamente desequilibrado, que traz muita fome, muita morte. E daí o quarto selo, o cavalo do inferno, da morte e do inferno. O quinto selo nós sabemos, é exatamente o recebimento de todos os salvos que morreram durante a grande tribulação como mártires. E o sexto selo, o começar da ira na face da terra. Eventos sobrenaturais já demonstrando que o Cordeiro está irado. E aí, quando você chega no sétimo selo, ao ser aberto, você tem 7 anjos tocando 7 trombetas. Por isso que aqui no seu quadro, você vê perfeitamente este momento aqui. Cada uma das trombetas com algo assolador na face da terra. A primeira trombeta, simplesmente um anjo chega e cai do céu, saraiva, fogo misturado, e simplesmente é queimada a terça parte da terra. A terça parte da terra, a terça parte das árvores e a terça parte das ervas verdes. Na segunda trombeta, você tem exatamente um grande meteoro sendo e atingindo a Terra e sendo lançado no mar, e simplesmente acaba a terceira parte das criaturas viventes que havia no mar e simplesmente a terceira parte das embarcações comerciais marítimas. Lá vem a terceira trombeta e simplesmente cai sobre as águas, uma grande estrela ardendo, e foi embora simplesmente a terça parte das águas potáveis e das fontes. Aí vem a quarta trombeta, e quando o quarto anjo toca a quarta trombeta, nós estudamos que a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, a terça parte do céu escureceu, e isso trouxe consequências terríveis para a terra. Aí vem 3 anjos. Vem um anjo simplesmente anunciando que as próximas trombetas seriam mais terríveis ainda. E aí, obviamente, vem a quinta trombeta e simplesmente uma estrela cai do céu, abrindo o abismo e soltando anjos que estão, sinceramente, presos desde a época da queda de Satanás, e eles estão tão terríveis, tão terríveis, tão terríveis esses anjos que são soltos agora neste primeiro momento da grande tribulação, nesses 3 primeiros anos, e aí vem os primeiros ais. É um momento tão terrível que a Bíblia diz que os homens pediriam a morte fugiria deles. Aí vem a sexta trombeta, e na sexta trombeta, simplesmente, 4 grandes anjos que estão ao lado do rio Eufrates, eles são soltos e eles influenciam nações para um grande mover militar. E 1/3 dos homens morre nesta grande guerra que haverá. Nesta grande guerra que haverá. E tudo isso, irmãos, exatamente na primeira grande semana. Então, se você parar e pensar, na abertura do último selo, você tem exatamente, em primeiro lugar, 7 anjos sendo convocados para tocar 7 trombetas. Agora, quando chega o 7º anjo, e ele vai tocar a 7ª trombeta, a 7ª trombeta é para chamar 7 outros anjos, que agora chegou o momento máximo da ira de Deus. E no momento máximo da ira de Deus, 7 taças são derramadas. 7 taças são derramadas. E é exatamente aqui que começa a segunda grande parte da grande tribulação. Aqui, exatamente aqui, os últimos salvos são recebidos no céu, e nesse momento histórico, a partir de agora não há mais salvação. Agora é uma sequência de ira misturada com ódio e sem misericórdia nenhuma que é derramada sobre a terra. Então, veja que o
o mundo da sétima trombeta é simplesmente se chamando 7 anjos para derramamento da grande ira. E isso ocorre quando? Isso ocorre no exato momento em que o anticristo está no auge da sua dominação. Ele nesse momento já é o maior líder político, porque durante a primeira semana, os 7 selos e as 7 trombetas, ele vai conseguindo ou resolver o problema ou minorar o problema. Mas agora que não há mais santo nenhum para ser recebido, começa a segunda fase da grande tribulação. E aí os eventos são, primeiro, o derramar das 7 taças. Esses 7 anjos são chamados para o derramar das 7 taças. Segundo lugar, quebra do pacto de paz que o anticristo fez e vai atacar Israel. Terceiro lugar, o anticristo entra no templo requerendo adoração e aí vem o grande Armagedon. O grande Armagedon. A batalha das batalhas. E o que é interessante, então, é que a partir desse momento deixamos os 3 primeiros anos e passamos para os 3 últimos anos da grande tribulação. E o primeiro grande evento está em Apocalipse 16, que você acabou de ler. Apocalipse 16 nos traz as 7 taças da ira de Deus. E eu quero que você, por gentileza, agora lembre-se exatamente dessa cena. Você se lembra? Se lembra que em Apocalipse 15, que tem só 8 versículos, o menor capítulo de Apocalipse, você está exatamente nos céus. Você está recebendo o restante dos salvos que estão chegando. Você vê que os 144 mil têm um cântico maravilhoso. A igreja está presente. Há muito louvor no céu, mas são chamados pelo 7º anjo da 7ª trombeta 7 novos anjos. E veja, cada um leva a taça, uma taça da ira de Deus. Está vendo aí o quadro? Este será o quadro. Nós estaremos nos céus e nós veremos exatamente esse quadro. Até aqueles que pensam diferente da gente, que acreditam que vão passar por todos os 3 primeiros anos da grande tribulação, porque tem gente que pensa literalmente que a igreja vai passar pelos 3 primeiros anos. Eles são mesotribulacionistas. Eles acreditam que a igreja sobe no meio da grande tribulação, passando pela primeira fase. Até eles sabem que aqui a igreja já está no céu e que a igreja verá esta cena: anjos sendo chamados para o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Agora não há mais misericórdia. Agora há a ira santa e justa do Altíssimo sendo derramada na terra. Todos os avisos foram dados. Agora Deus derramará a sua ira. Olha que interessante. Você que leu o Apocalipse capítulo 16, você sabe que a primeira taça que está em Apocalipse 16 e 2 é a taça das chagas horríveis nos corpos humanos. Acompanhe comigo a leitura. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Ou seja, não há mais na terra nenhum seguidor de Cristo. Todos foram mortos pelo anticristo e todos já foram recebidos nos céus e agora louvam a Deus nos céus. Só que chegou o momento de Deus simplesmente responder à indagação daqueles que sofreram durante a grande tribulação e chegaram como mártires. Você viu comigo que eles clamavam: até quando? Até quando, ó Senhor, nós vamos ficar aqui e esse povo lá embaixo vai ficar impune? Chegou o momento da ira de Deus.
Olha que interessante esse texto. Vamos destacar em primeiro lugar aqui, ó. Simplesmente a primeira taça derramada pelo primeiro anjo gerará no mundo chagas malignas em todos os homens que o quê? Tinham o sinal da besta. Acabou, 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 e adoraram. Vocês querem isso? Ótimo. É exatamente essa figura aqui, ó. Sim, exatamente isso. Chagas malignas. E aí a população sentirá, obviamente, todas as consequências disso. Não vai escapar um homem sequer. Um homem sequer. Um homem sequer. E eu fico imaginando, irmãos, nós que estamos vivendo esse momento do coronavírus, do Covid, né? Simplesmente a população está em desespero. E imaginou essa época em que nenhum escapará? Muitos de nós não pegará o coronavírus. Outros pegarão, a sua grande maioria pegará e passará como se fosse uma gripe simples. Mal chegando a gripe, talvez resfriada. Agora, você já imaginou numa época como essa, em que os anjos anunciaram: agora vem a ira do Altíssimo? Meu amado irmão, chegou a ira do Altíssimo e eles entenderão, porque nenhum homem, todos que tinham a marca e adoraram, ou seja, todos os que estão na terra, vão passar por isso. E calma que a coisa só vai piorar. Olha que interessante. A segunda taça da ira, ela simplesmente está no versículo 3, e olha o que diz a palavra do Senhor. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Preste atenção. Olha que interessante. Eu me lembro agora da trombeta sendo tocada e morrendo só uma terça parte do mar. Aqui é tudo. Olha que interessante, acompanhe comigo. A taça é derramada no mar. E a taça da ira torna em sangue e simplesmente morre toda a criatura do mar. Você pode imaginar isso? Oceanos e mares. E olha que aqui nós não estamos falando de um fenômeno que ocorre hoje. Não sei se os irmãos sabem, vou destacar aqui, ó. Hoje existe um fenômeno chamado maré vermelha, que é um nome comum para um fenômeno conhecido como floração de uma grande concentração de algas. Então, toda vez que há um grande número de algas, aquele local onde há um número grande de algas fica vermelho. E aí, obviamente, nós não estamos falando que é isso que vai acontecer. Não. Não vai ficar vermelho e depois ficar normal como é hoje. O que vai acontecer é literalmente a vida marinha. E a segunda taça fará isso. A vida marinha acabará, se extinguirá. E isso, a humanidade vai olhar para o céu e vai saber que é o Cordeiro que está irado. Mas pastor, e como ficarão as pessoas? Amigo, chegou o momento da santa ira do Cordeiro. Chegou o momento da santa ira do Cordeiro. O Cordeiro agora está derramando cada uma das taças e o anticristo não terá condições de reverter, porque até o presente momento eram movimentos simples e toques simples que o anticristo tinha condições de fazer alguma coisa. A partir de agora ele não tem condições de fazer nada, absolutamente nada. E a humanidade olhando para o anticristo e vendo ele impotente, e a humanidade olhando para o céu e dizendo: bem que os anjos nos avisaram, e nós estamos com as marcas do anticristo. Agora já era. Terceira taça da ira de Deus. A terceira taça da ira de Deus é dolorosa, porque se a segunda atingiu mares e oceanos,
A terceira agora vai atingir exatamente fonte de água potável e vai atingir rios. Rios. Você já imaginou o desespero da humanidade nesta época? Olhe para cá. Simplesmente a palavra de Deus diz assim: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água e se tornaram sangue. Acabou a água potável. Acabou a água potável. O desespero será muito grande. E aqui nós temos um momento muito terrível, porque ao que parece, a descrição bíblica no original grego, ao que parece, a água potável vai acabando devagar. Os comentaristas, eles se digladeiam, diríamos assim. Tem gente que diz que vai acabar de uma vez, mas alguns dizem que vai acabando devagar e o desespero vai se tornando muito grande. E aí é um dizendo para o outro: olha aí, ó, isso aí é a ira do cordeiro lá de cima. Isso aí é a ira do cordeiro. E o anticristo impotente sem poder reverter isso. Sem poder reverter isso. Alguns comentaristas dizem que Deus, em primeiro lugar, ele simplesmente acaba com toda a vida marinha, porque o anticristo é alguém tão genial que ele poderia, ocorrendo então esta terceira taça, ele poderia se socorrer lá nos oceanos, dessalinizando os oceanos e tornando a água potável, que já existe hoje. Mas como Deus, em primeiro lugar, já acabou com esta viabilidade quando transformou os oceanos em sangue, e agora está transformando a água em sangue, e aqui não é de uma vez, como nos oceanos, aqui é devagar. Aí o desespero é muito grande. O desespero é muito grande. Veja que interessante, olha. Atinge os rios, acompanhe comigo, ó, atinge as fontes de água. E aí, simplesmente, toda e qualquer água potável se transforma em sangue. E isso vai acontecendo devagar e a humanidade vai ficando desesperada, desesperada, desesperada. Só que agora não há mais salvação. Não há mais salvação. Quem escolheu a marca, não há mais salvação. E eu espero que você não esteja escutando esse áudio no período da grande tribulação. Eu espero que você não esteja. E se estiver escutando, Deus te livre disso. Aqui está a razão pela qual isso está acontecendo. Aqui está a razão pela qual isso está acontecendo. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és, Senhor, que és, que eras e que has de ser, porque julgastes essas coisas. Ou seja, até agora você tem um Deus misericordioso que abre graça, só que no abrir das primeiras taças e no derramar das primeiras taças é só justiça. É só justiça. Visto como derramaram o sangue dos santos, foi por isso que vocês que estão ouvindo esse áudio agora estão aí na grande tribulação. Vocês vão entender como vocês derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu, ó Deus, lhe destes o sangue a beber, porque disto são merecedores. Se lembra vocês que estão me ouvindo nesse áudio agora da grande tribulação? Se recorda que vocês concordaram em matar aquele seu vizinho, aquela sua vizinha. Agora tomem o sangue. Não se deliciaram com o sangue morto deles? Não se deliciaram com cortar da cabeça deles? Agora bebam o sangue. A ira do cordeiro caiu sobre vocês. E ouvi do altar outro que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Verdadeiro e justos são os teus juízos. Ou seja, aqui há a justiça de Deus. E a justiça sendo derramada em razão de todo o sangue derramado. E não se esqueça que Ele é poderoso, Ele é verdadeiro, Ele é justo.
e justos são os juízos de Deus. Nós encerramos aqui o primeiro grande estudo das 3 primeiras taças e o primeiro grande estudo das 7 taças. Deus te abençoe. Amanhã continuaremos e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabendo que aqui, até aqueles que pensam diferente da gente, que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, aqui a maioria deles, mesotribulacionistas, dizem antes do derramar da taça, a igreja já estará nos céus. Só que eu quero repetir para você, nós estaremos nos céus antes do primeiro selo ser aberto, porque a ira de Deus começa com o primeiro selo. Aqui só se completa a ira de Deus. Meu amado irmão, aqui quem esteve contigo foi Pastor Gedeon Júnior. Um grande beijo, a paz do Senhor e até amanhã. Deus vos abençoe.